Oi, hoje meu nome é Thalita e vou apresentar mais uns exercícios sobre radiação e relacionamento com taxa de transferência de calor. Bem, vou começar por esse exercício falando sobre dois discos coaxiais paralelos de mesmo diâmetro, 1 metro, e eles estão colocados a uma distância de 1 metro entre eles, e considerando que esses discos se comportam como superfícies negras, e aí, aí tem que determinar a distância de tal forma que a taxa de transferência em relação à distância original L reduz em 75%. Bem, então a gente vai fazer a relação da taxa nova, né? Em relação à taxa antiga, que eu vou chamar de Q1, taxa antiga, e taxa nova 2. E aí, as relações da taxa do corpo negro vai ser a mesma relação de fatores de forma, né? Aí vai ser o fator de forma para o L2, que vai ser a distância nova, né? Para verificando que vai ter uma redução de 65%. E o fator de forma de 1 para 2, vou considerar aqui 1 para 2. Os dois são o fator de forma de 1 para 2, mas o novo é em relação à distância nova, né? E o L1 em relação à distância L, essa daqui, né? De 1 metro. E aí, essa redução, se é uma redução de 75%, quer dizer que a taxa atual é 25% da taxa antiga, né? Então, a gente faz essa relação e a gente vê que o fator de forma de 1 para 2, aqui tá um pouco errado. Deixa eu pegar aqui a borracha. Aqui já paguei, aqui é o fator de forma de 1 para 2, o fator de forma de 1 para 2. Na distância L2, ele vai ser 25% do fator de forma de 1 para 2 na distância L1. Isso aqui é a equação 1. E aí nós temos a forma a relação de fator de forma para discos paralelos coaxiais. Bem, essa fórmula, ela é dada, aqui se a gente for mostrar ela. Bem, eu abri aqui, aí nós temos discos paralelos coaxiais, né? Bem, a gente pode ver aqui que nós temos essa fórmula geral. Deixa eu ver se eu consigo escrever na tela. Nós temos essa fórmula geral aqui, né? E aí, só que, como os raios são iguais, né? Nós podemos utilizar essa simplificação que tá aqui. Acho que eu não vou conseguir mostrar, mas é isso. Acho que dá pra ver aqui. A gente vai voltar lá pra mostrar. Enfim, aí fica essa fórmula aqui, né? Para o fator de forma 1 para 2 de discos paralelos coaxiais. Aí nós temos essa razão de Rzinho sobre L, né? Que vai ser o R, né? Ele vai ser o diâmetro é 1 metro, né? Então, o raio é meio, né? E a distância é 1 metro. Então, nós temos que esse R é 0,5. E a gente, aplicando esse 0,5 nessa forma aqui no lugar de R, nós temos que o fator de forma de 1 para 2 é 0,1715. Beleza. E agora eu só substituir esse fator de forma de 1 para 2 nessa correlação que a gente tinha feito aqui de 25%. Esse fator de forma é para essa situação, que é em relação ao fator de forma de 1 na distância original L1. E aí, ele vai ser 0,25% desse fator de forma, então vai ser o fator de forma 1 no L2 vai ser 0,043. Bem, isso aí então já descobriu o principal. E agora descobrindo o próprio L2, que é o que eu pergunto na questão, né? Então a gente volta para essa fórmula aqui original, né? De discos coaxiais, fator de forma. A gente aplica o fator de forma aqui e aí a gente descobre esse R. Para descobrir esse R, fazendo manipulação matemática, né? Você passa 2R ao quadrado aqui, multiplicando. E aí tenta... E aí passa... esse 1 menos para 1 mais aqui do outro lado, né? Deixando tudo positivo e coloca ao quadrado, né? E aí, aí você consegue manipular de tal forma, né? Que você chega nesse resultado aqui, 3,63R ao quarto, igual a 0,1716R ao quadrado.
Aí você pode simplificar, né? Cortando o quarto aqui, quadrado aqui, mesmo porque o... Pode fazer a simplificação porque o R não vai ser zero, né? Então, você descobre que esse R vai ser 0,2164. E aí, a gente lembra que a relação do Rzão, ele vai ser o Rzinho sobre o L. E aí, passando o L2 aqui, nós descobrimos, dividindo 0,5 dividido por 0,64, nós descobrimos que o L2, a nova distância é 2,31 metros. A distância antiga era 1 metro. Então, a distância é bastante considerável para fazer uma redução de 75%. Bem, a próxima questão vai falar, né, desse semicilindro, né? Que ele vai ser um secador, né? Moldado como um canal semicilíndrico, né? Ao longo de um diâmetro de 1,5 metros. E essa base aqui que é a base do secador, né? E essa aqui que é a base mantida a 370 kelvins. E aí essa parte aqui da cúpula, né? Isso aqui, da cúpula, ela é mantida a 1000 kelvins. Considerando que as ambas superfícies se comportam como superfícies negras, é para determinar a taxa de secagem por unidade de comprimento. Bem, nós sabemos que esse fator aqui é a base 1 e a cúpula chamamos de 2. Aí o fator de forma de 1 para 1, é zero porque ela é plana, né? E aplicando a regra de adição para fatores de forma, nós temos que o fator de forma de 1 para próprio 1 e de 1 para próprio 2, ele vai ser toda a radiação de 1, né? Então, eles vão somar 1. Então, fator de forma 1 mais fator de forma 1 para 2 é igual a 1. Como sabemos previamente que o fator de forma de 1 para 1 é 0, nós descobrimos que o fator de forma de 1 para 2 é 100%. E aplicando a regra de reciprocidade, né? Em que a área 1 vezes o fator de forma 1 para 2, né? É a mesma da volta, né? A área 2 vezes o fator de forma de 2 para 1, né? E isolando, nós temos que o fator de 2 para 1 é igual a 1 sobre A2 vezes o fator de forma de 1 para 2. Enfim. E aí, substituindo, né, o cálculo da área, a área 1 vai ser só dessa a base, né, aqui. Então, vai ser o próprio diâmetro vezes a largura, né. E embaixo vai ser como se fosse a área, né, πdl, que seria o total, né, mas dividido por 2, que é semicilíndrico, né, semicilíndrico, aliás. E aí a gente descobre esse valor aqui, de 0,64. E aí, então, a gente vai para descobrir a taxa, né, porque é a determinação da taxa, né. A determinação da taxa vai ser da taxa de 2 para 1, né, da maior temperatura para a menor temperatura aqui. Pode ser considerado relacionado com uma perda, pode fazer o contrário em relação à perda de energia também. Mas, enfim, aí a taxa de 2 para 1 vai ser a área 2 vezes o fator de forma de 2 para 1, vezes a constante de Boltzmann e as relações à quarta da temperatura, T2 a quarta menos T1 a quarta. Substituindo os valores, né, considerando aqui a área 2, né, com diâmetro 1,5 metros, substituindo os fatores de forma descobertos, constante de Boltzmann, etc., nós descobrimos que aqui a gente vê que a taxa é determinação de taxa por unidade de comprimento, né? Então, assim, aqui é πdl. Então, esse L aqui, eu volto ele aqui como dividindo pelo L, né? Porque fica taxa por comprimento. Muitas resoluções colocam 1 metro, né? Só que pra mim, taxa por comprimento é que você divide por L, enfim. Mas tanto faz. E aí, nós descobrimos esse aqui, nessa taxa de 83,89 kW por metro, né? E aí, nós queremos saber a taxa de secagem, vai ser em relação à massa, né, a taxa de secagem. Então, vai ser essa taxa de radiação por comprimento, né? E dividido pelo calor latente de vaporização da água, que é 2,257 vezes 10 a 6 joules por quilogramas. E a gente faz essa correlação aqui, né? Dá 83,89, acho que devo ter visto em alguma outra resolução. 45, isso aí é questão de aproximação, às vezes um pouco longe, às vezes nem tanto. Aí a gente descobre essa taxa de secagem de massa evaporada por unidade de comprimento, que é 0,037 kg por metro por segundo.
Então, e agora... Ótimo. A próxima questão, ela vai ser sobre dois cilindros concêntricos muito longos. O diâmetro desse diâmetro aqui da menor, ele é 0,35 metros. E ele está a 950 kelvins, a temperatura. E a emissividade dele é de 1. Como se fosse corpo negro. Como se fosse, não, corpo negro, né? E aí, a externa, né? Ela tem a temperatura de 500 kelvins, o diâmetro de 0,5 metros e a emissividade de 2 de 0,55. Como pedido aqui. E aí nós temos que a taxa vai ter a taxa de cilindros concêntricos tem essa fórmula aqui. Eu posso mostrar de onde ela vem, relacionar que vai mostrar a emissividade de 1 e 2, e vai ser em via de regra em relação à área 1. Voltando, aí, né, temos a utilização dessa fórmula ali. A área 1 vai ser πdl, que é a área da parte cilíndrica, né? Seria 2πrl. E aí, substituindo a fórmula, que é aquela fórmula que a gente achou, e substituindo os valores, né? Constante de Boltzmann em relação ao comprimento, né? Que é finito. Ou muito longo, aliás. Aí π vezes 0,35 metros, vezes o E, constante de Boltzmann, temperaturas. E colocando aqui as respectivas emissividades, né? Emissividade 1 interna, emissividade 2 externa. E nós temos que essa taxa pelo comprimento, por unidade de comprimento, né, dos cilindros, ela vai ser essa de tal forma, quilowatts por metro, né? E é isso. Voltando aqui, eu acho que esse aqui é o último exercício, são 3. Então é isso. Obrigada pela atenção.